E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, nessa aula aqui eu vou fazer com vocês um resumão de história, todo o contexto do início do século XX, ali onde acontece um dos principais eventos marcantes de toda a história da humanidade, que é a famosa Primeira Guerra Mundial. Só que para a gente falar sobre a Primeira Guerra Mundial, existem muitos outros assuntos paralelos importantíssimos também, entre eles o neocolonialismo, a Revolução Russa e, posterior à Primeira Guerra, a crise de 29 e o nazifascismo, ok? Então vem comigo, essa aula eu vou dividir ela em pequenas partes para falar sobre todos esses contextos. Só que eu vou gravar ela de uma maneira só, um apanhadão geral, ok? E vou cortando. Se eu postar o vídeo inteiro, vocês vão ver na descrição essas edições. Se eu postar partes por partes, então vocês vão ver pequenas partes de cada vídeo. Ok? Vamos lá. O primeiro assunto que a gente tem que tratar é o que nós conhecemos como neocolonialismo. Essa palavrinha é importante e crucial porque ela já dá um norte, ela já dá a entender sobre o que nós vamos falar. O que é o neocolonialismo? Vamos dividir a palavra em duas partes. Neo é novo, é um prefixo, perdão. Colonialismo é o ato de colonizar um território. É quando um país ele toma posse de um outro país, domina um outro território. Semelhante a que os países europeus, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra, fizeram aqui com a América, ok? O ato de colonizar a América. No neocolonialismo é um novo colonialismo. Neo, esse prefixo significa novo. Então é uma nova colonização exercida, estabelecida pelos países europeus. Só que agora não vai ser na América, mas sim na África. Qual o motivo desse neocolonialismo? Bem claro, é o processo de segunda fase da Revolução Industrial. Essa segunda fase da Revolução Industrial, ela inicia aqui em 1850. O que acontece para os países europeus irem para a África e irem para a Ásia? Por que eles vão para esses continentes, tanto para o africano como para o asiático? Por conta de matéria-prima. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, as matérias-primas importantes eram duas: aço e petróleo. Só que tanto aço como petróleo, eles não tinham em grande quantidade, na verdade em quantidade irrisória, às vezes nem tinham mesmo, dentro do continente europeu. O que fez a necessidade com que os países europeus saíssem daqui e fossem para a África, certo? Qual que é a justificativa para eles invadirem a África? Até porque a gente já está no século XX. Eles não poderiam simplesmente invadir o território africano sem dar uma justificativa plausível para isso, uma justificativa concreta para isso. Então eles vão dizer e vão criar a ideia, por exemplo, do darwinismo social. E o que é esse darwinismo social? É aquela ideia de Charles Darwin, de que os europeus estavam acima na escada civilizatória, enquanto os africanos estavam aqui embaixo. Cabia então aos países europeus o quê? Descer essa escada civilizatória e levar essa civilidade aos povos africanos. Essa daí é a justificativa. Mas esse era o real objetivo dos europeus? Na verdade não. O real objetivo deles era o quê? Invadir o continente africano e buscar aço e petróleo. Buscar as matérias-primas necessárias para a segunda fase da Revolução Industrial. Ok? Dentro desse cenário eles precisavam então de uma organização. Foi estabelecido então na Conferência de Berlim um negocinho chamado Partilha da África. Ok? Dentro desse cenário, então, o território africano ele foi dividido por 9 potências europeias. Vai entrar um mapinha aí na edição para que vocês vejam, então, essas 9 potências europeias que dominaram o continente africano. Ok? Além da África, outro território que foi dominado também foi a Ásia. Só que na Ásia, vocês pegaram, vai ter uma imagem aqui na edição também, que mostra a Inglaterra, o povo britânico, com seus tentáculos, pegando a maior parte do território asiático, principalmente a Índia e a China. Então esses dois territórios aqui, eles foram amplamente dominados pela Inglaterra. Ok? Tranquilo essa parte? Então tá aí a explicação do neocolonialismo. Tudo isso daí vocês verão que estará relacionado e muito relacionado à Primeira Guerra Mundial.
Enquanto Europa e África e Ásia passavam por esse processo de neocolonialismo, Europa, então os novos colonizadores, as novas metrópoles, enquanto os países da África e da Ásia, as novas colônias, lá na Rússia, lá no inferno não. O sangue de Jesus tem poder! No inverno gelado russo, acontecia uma outra coisa. Eles estavam sendo governados por um personagem importantíssimo, chamado Czar Nicolau II. O que esse cara tem de importante? Ele estabeleceu um governo extremamente autoritário, ok? E ele tem todos os seus embrólios familiares, todas as suas relações conflituosas com a sua família e também com a igreja, ok? A população russa via esse czar enriquecendo, tendo uma vida muito luxuosa. Obviamente que eles não gostavam disso, certo? Então, a população passava fome por conta do período de seca, enquanto o czar Nicolau II estava muito bem alimentado, vestido, confortável, ok? Lá em São Petersburgo. Existem algumas situações que envolvem esse czar. Por exemplo, o evento chamado de Domingo Sangrento. Qual evento é esse? É quando a população russa vai marchando em frente ao palácio onde morava o czar Nicolau II, só que ela é recebida a tiros. A edição vai colocar também uma imagem aqui pra gente. Ela é recebida a tiros pelos soldados a mando do czar Nicolau II. Então imagina o inverno russo, todas as ruas cobertas por neve e aquele sangue escorrendo das pessoas. Por que Domingo Sangrento? Porque as ruas tornaram-se vermelhas do sangue do trabalhador russo, ok? Dentro desse cenário, lá na Rússia, existiam dois grupos antagônicos, ou seja, de certa maneira rivais, mas que tinham o mesmo objetivo, melhor dizendo, que era tirar Nicolau II do poder. Quais eram esses dois grupos? Os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles queriam uma revolução moderada, ok? Os dois tinham o objetivo de tirar essa monarquia do poder e estabelecer um novo modelo político, ok? Os mencheviques, uma revolução moderada. Antes de chegar ao socialismo, eles queriam passar por uma fase capitalista, ou seja, valorização da burguesia, aqueles que têm mais dinheiro. Enquanto os bolcheviques, eles queriam o quê? Uma revolução radical, sem passagem pelo capitalismo, mas saindo da Rússia feudal, que a Rússia ainda era uma estrutura muito feudal, pulando dessa fase direto para um regime socialista de governo. Então aqui é a valorização teoricamente, da igualdade, a valorização do proletário. Certo? Tranquilo até aí? Antes que aconteçam essas revoluções, tanto a menchevique quanto a bolchevique, algo estoura, um evento específico estoura na Europa. Que evento é esse? A famosa Primeira Guerra Mundial. Agora a gente vai ver como que a Rússia ela vai entrar nessa guerra, como esse neocolonialismo também está ligado a essa guerra. Tranquilo, gente? Vamos lá. Dou uma pausa agora. 3 horas depois. Vamos lá. Continuando aqui. O que acontece para surgir a Primeira Guerra Mundial? Os países europeus que invadiram a África, eles tinham dominado aquele território africano. Dois países específicos, Inglaterra e França, eles foram os que abraçaram, os que conseguiram maior posse das terras, ok? Aliado a eles estava também a Rússia. Por que a Rússia era importante, principalmente para a Inglaterra? A Inglaterra comanda a Ásia aqui. A Rússia, estando aqui em cima, pode servir de aliada para esse controle asiático. E o czar Nicolau II sabia da importância que era ter uma aliança entre Rússia e Inglaterra, sabendo que a Inglaterra e a França eram os dois países mais ricos daquele contexto. Eram as duas grandes potências mundiais economicamente. Ok? Vamos lá. Continuando aqui. Dentro desse cenário, então, nós formamos uma primeira tríplice. O que é essa tríplice? O que é essa política das alianças ou política das tríplices? Esses países que se unem, eles formam um cooperativismo, tanto econômico quanto militar.
E como funciona esse cooperativismo econômico? Se um deles está precisando de um financiamento, esses outros dois países que fazem parte da tríplice ajudam ele economicamente. Se ele está precisando de suporte, apoio militar em um conflito, os outros dois países da tríplice ajudam ele. Formou-se a primeira tríplice chamada de Entente, ok? Inglaterra, França e Rússia. Diferentemente da Entente, tinham, vamos dizer assim, a tríplice dos escarrados. Quais eram eles? Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. São países que durante essa partilha da África, eles ficaram com uma menor porção territorial, uma menor quantidade de terras. Olha onde foi realizada a conferência, em Berlim, na Alemanha. E mesmo assim a Alemanha não se beneficiou com essa porção de terras, ficando com uma menor quantidade, ok? Lembra do aço e do petróleo que eles conseguiram aqui através do neocolonialismo e que eles iam usar na segunda fase da Revolução Industrial? Essa segunda Revolução Industrial, ela tem a questão da produção de carros, mas também tem a produção bélica. Então, as duas tríplices investem muito, grandiosamente, naquilo que nós chamamos de indústria bélica. E o que é indústria bélica? É aquela que fabrica armas. Olha esse cenário agora na Europa. Você tem 6 países economicamente fortes, ok? Ambos organizados em tríplices, em alianças, em conjuntos cooperativistas no âmbito militar. Ou seja, se um ataca o outro, consequentemente isso se torna o estopim para uma grande guerra envolvendo as duas tríplices. Outra coisa, lembra que eles têm colônias na África e também colônias na Ásia? Se estoura uma guerra agora, não envolve somente esses 6 países, mas envolve também todas as colônias deles nos outros territórios, nos outros continentes. O que esse cenário anterior à guerra é o que nós chamamos de paz armada. Vamos pensar num teatro. É como se no palco estivesse tudo lindo, maravilhoso. Pensem em cirandas de pessoas com flores lindas, maravilhosas, caminhando, sentindo o cheiro das rosas lá na Europa. Enquanto atrás das cortinas, atrás dos palcos, os países investiam pesadamente, maciçamente na produção de armas. Por que eles faziam isso? Porque eles já idealizavam uma guerra futura. Eles já se colocavam à disposição de um enfrentamento bélico, de um enfrentamento armado. Eles sabiam da possibilidade desse confronto armado. Então, esse momento de paz armada é que, na questão diplomática de acordos, eles estavam em paz. Só que por trás desses acordos diplomáticos, eles estavam investindo muito na indústria bélica, ok? Agora falta simplesmente uma pequena faísca para surgir então, uma grande bomba que vai ser essa Primeira Guerra Mundial. E qual que vai ser esse estopim? Qual vai ser essa pequena faísca? O arquiduque, ou seja, o sucessor ao trono do Império Austro-Húngaro, olha onde está o Império Austro-Húngaro aqui, ó. O sucessor ao trono do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando, vai fazer uma visitinha a um país chamado Sérvia, que fica mais ou menos aqui nessa região, ok? Quando ele chega aqui na Sérvia, um rapaz chamado Gravilo Príncipe, ligado a um grupo chamado Mão Negra, de radicais sérvios, ataca e assassina Francisco Ferdinando. Então, Francisco Ferdinando, rest in peace. Ele é morto por Gravilo Príncipe. Esse Gravilo Príncipe pertencia a um país chamado Sérvia. Dentro desse cenário aqui, a Sérvia, esse paizinho pequenininho, estava aliada à Rússia. O que o Império Austro-Húngaro vê nesse sentido? A partir da morte do seu arquiduque,
eles veem como um atentado não somente ao príncipe, ao arquiduque, mas ao império como um todo. E eles declaram guerra, no primeiro momento, à Sérvia. Só que a Sérvia, como eu disse há pouco, ela era aliada da Rússia. E a Rússia toma as dores da Sérvia e fala assim: se você declara guerra ao meu amigo, você também está declarando guerra a mim. Então era como que a Áustria-Hungria estivesse declarando guerra à Rússia indiretamente. Se declara guerra à Rússia indiretamente, você está convocando automaticamente, através dessa política das tríplices, através desse cooperativismo, França e Inglaterra para a guerra. Então, se a Áustria-Hungria entra numa guerra contra a Rússia, automaticamente entra numa guerra contra a França e Inglaterra. E se a Áustria-Hungria está na guerra, consequentemente, a Alemanha e a Itália também estão na guerra. Aí surge esse grande cenário, esse grande epicentro chamado Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial ou também Grande Guerra. Por quê? Como eu disse anteriormente, se Inglaterra, se França, Alemanha, Itália, Áustria-Hungria, Rússia, se todos eles estão dentro de uma guerra, as suas colônias também estão passando por essa guerra. Ok? Então não vai ser uma guerra centralizada na Europa, mas que vai atingir todos os outros países. No caso do continente africano e do continente asiático, na questão de suprimentos, de fornecer suprimentos. Ok? Então esse é o cenário, essa é a amostragem, é isso que faz surgir a guerra dentro desse contexto. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. São duas fases que essa guerra vai ser dividida. Primeira é chamada de guerra de movimentos, onde as tropas elas vão avançando territorialmente. A Alemanha, principal país da Tríplice Aliança, ela vai atacar em dois frontes de batalha. Fronte oriental, ela avança sobre a Rússia, e fronte ocidental, ela avança sobre a França. E ela consegue, durante um ano, destruir boas bases militares, tanto russas como França. Até porque era inconcebível. A Rússia estava passando por uma crise ferrenha, uma crise danada. A população russa não queria participar da guerra. Mas o czar Nicolau II, fome de poder, desejo de poder, ele queria participar da guerra, mesmo sabendo que não tinha suporte financeiro suficiente para participar dessa guerra. Ok? Tranquilo? Então a Alemanha consegue, praticamente sozinha, com pouca ajuda da Itália e da Áustria-Hungria, derrotar nesses dois frontes, tanto o oriental como o ocidental, tanto a Rússia como a França. Ok? Obviamente que Itália e Áustria-Hungria dão suporte, obviamente que a Inglaterra também está aqui ao lado da França. Após essa primeira fase da guerra, chamada de guerra de movimentos, nós entramos no grande desenrolar do combate, que foi a guerra das trincheiras. E o que é a guerra da trincheira? Ou o que são essas trincheiras? Era uma tática militar, onde eles, no campo de batalha, eles faziam grandes buracos, grandes valas terrestres, com 3 metros, por exemplo, de profundidade. Então era cavado 3 metros de profundidade. Ficava um fronte de batalha da aliança de um lado, enquanto um fronte de batalha da Entente ficava do outro lado. E ao invés de haver um combate entre as duas, um combate armado entre as duas, havia essas duas trincheiras aqui. Ai de quem se atrevesse a avançar para a terra de ninguém. Esse espaço no meio aqui era chamado de terra de ninguém. Muitos soldados ficavam anos nas trincheiras. Não é à toa que surge uma frase nesse contexto que é: não importa o tamanho da trincheira, mas não importa quem estará lá com você na trincheira. Ou seja, não importa o tamanho da dificuldade, mas quem estará com você durante a dificuldade. Porque eles ficavam meses, anos, e muitos soldados morreram mais dentro das trincheiras do que fora delas. Ok? Um filme que eu aconselho vocês a assistirem, que é sensacional, sobre a Guerra das Trincheiras e que apresenta muito isso daí, é o filme da Mulher Maravilha. Qual parte, professor? A hora que ela está junto lá com o bonitão, com o americano bonitão, ela está num buraco, ok? E daí ela pergunta para ele, na verdade uma senhora puxa o braço dela e pergunta assim: você pode nos ajudar? Nossa família está lá do outro lado, só que aquele outro lado era governado pela Alemanha, e ela está apoiando os Estados Unidos nesse contexto.
já chega nos Estados Unidos, tá? Ele vai entrar na guerra também. E daí ela fala assim, claro, eu posso ajudar sim. E daí ela pergunta pro bonitão, você não vai fazer nada? Daí ele fala assim, lá fora é terra de ninguém. Quem pisa lá é metralhado, porque eles colocavam metralhadoras aqui, ó, na frente da trincheira, para qualquer soldado que tentasse avançar nesse território fosse metralhado, fosse morto. Só que daí a Mulher Maravilha, linda, maravilhosa, esplêndida, ela... Meu Deus. Tira a capa e ela mostra o escudo, então ela salta e pula e vai para a terra de ninguém, e daí ela mata um monte de alemães que estão do outro lado e liberta toda a cidadezinha. Diana, nós temos que ir. Precisamos ajudar essas pessoas. Temos que continuar nossa missão. O próximo cruzamento fica um dia. E o que estamos esperando? Não podemos partir sem ajudá-los. Essas pessoas estão morrendo. Sem nada para comer e no vilarejo são escravos, eu a entendo, notícia. mas temos que estar Mulheres, na nossa próxima crianças. posição antes do pôr do sol. Como pode dizer isso? Qual é o seu problema? Isso aqui é terra de ninguém, Diana. Isso quer dizer que ninguém pode atravessá-la, entendeu? Esse batalhão tá aqui há quase um ano e ele mal conseguiu avançar 1 metro. Porque lá, do outro lado, tem alemães com metralhadoras apontadas para cada metro quadrado daqui. Não tem como cruzar esse lugar, é impossível. Então o que? Não faremos nada? Não, já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos, Steve, salvar todo mundo nessa guerra. Steve, não foi para isso que viemos até aqui. Après, Steve. Não, mas é o que eu vou fazer. Diana! O que é que essa mulher foi fazer lá? Ela tá sendo alvo dos tiros, vamos! Fiquem abaixados! Abaixados! Isso é uma ordem! Então é um filme que é bem claro e mostra e evidencia essa relação da guerra de trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Ok? É esse cenário aqui que vocês encontram a Guerra das Trincheiras. Haverá um ano, ou melhor dizendo, houve um ano em que a guerra ela dá uma grande virada. E qual ano é esse? Ano de 1917. E o que acontece em 1917? A Rússia, lembra a Rússia? Lá do começo da aula,
o que acontece com a Rússia? Ela começa um processo de revolução. Os mencheviques, aqueles que queriam a passagem moderada para o socialismo, eles destituem. O que é isso? Eles tiram o czar Nicolau II do poder e assumem o poder na Rússia. Ok? Só que eles não conseguem acalmar a situação na Rússia. Eles continuam sem controlar a economia, sem controlar a população, a sociedade. Então a Rússia ela passa por uma primeira revolução, que é menchevique, com poucos resultados positivos, para que então inicie uma segunda revolução, que é a Revolução Bolchevique. Essa daqui é a famosa Revolução Russa que todo mundo não, mas que é comemorado, ou que é mais marcado nos calendários. É a Revolução Bolchevique de outubro 17, a Revolução Socialista que acontece na Rússia. O líder dessa grande Revolução de outubro de 17 é Vladimir Lenin. E esse cara ele desenvolve uma tese chamada Teses de Abril. E essa Tese de Abril ela pode ser simplesmente simplificada em uma frase: paz, terra e pão. Terra para quem? Para a população pobre que precisa plantar para poder consumir. Pão para quem? Para a população miserável que não tem o que comer, que eles precisam consumir alimento. Então aqui, ó, olha que brilhante as Teses de Abril de Lenin. Eu dou terra para uma burguesia que eles querem plantar, querem vender suas mercadorias. Eu dou pão para a população que é mais pobre, para o camponês. E eu dou paz para toda a sociedade russa. Por que para toda a sociedade russa? Porque eles precisam dessa paz. Como que você organiza sua casinha sendo que lá fora você está com guerra? Você está em conflito constante. Então ele determina que ele, através da Revolução Bolchevique, agora estando no poder da Rússia, ele tira a Rússia da guerra. Rússia out. Fora dessa grande guerra. Ok? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, nas Teses de Abril, Vladimir Lenin agora assume o poder e troca até a nomenclatura da Rússia. A Rússia deixa de chamar Rússia e passa a chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticos eram o nome dos trabalhadores, os operários russos. Essa Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, foi protagonizada por esses operários. Tranquilo? Vamos lá, gente. Tá acabando já. Não! Calma aí, vamos lá. Rússia out. Então, aqui, ó, dentro da Tríplice Entente, eles perderam um personagem. Só que eles ganham um outro, e um bem poderoso, chamado Estados Unidos da América. Ele era poderoso? Ele tinha seus poderes aquisitivos, seus poderes econômicos. Todavia, ele se torna mais poderoso depois da guerra. Por quê? Imagina, são 3 anos que os países europeus estavam em confronto. 3 longos anos que esses países estavam em confronto já. Os Estados Unidos estavam participando de alguma guerra? Não. Eles só estavam enriquecendo. E como eles estavam enriquecendo? Eles eram os caras que forneciam produtos, mercadorias. Eles vendiam essas mercadorias para os países europeus, tanto da Entente quanto da Aliança. Então ele fazia esse fornecimento de mercadoria e arrecadava dinheiro com isso. Qual mercadoria? Alimentos mesmo. Outros utensílios domésticos básicos. Lembrando que a segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos já é uma protagonista aqui nesse mercado. Só a gente pensar em Henry Ford, que é o criador da Ford, desenvolvedor dos automóveis, ok? Então os Estados Unidos já era uma potência industrial. Só que ele vai enriquecendo cada vez mais no período de guerra. Agora a Rússia estando fora e os Estados Unidos estando dentro, eles serão um grande aporte militar para essa Tríplice Aliança. Enquanto os Estados Unidos entra aqui poderoso, a Itália abandona a Alemanha na guerra. E o Império Austro-Húngaro já está praticamente destruído. Enquanto sobra a Alemanha versus os 3 países da Entente. E daí fica muito difícil. É igual quando você está jogando um joguinho de videogame, deixa eu pensar em um, de luta. Vamos pensar no Street Fighter. E daí você coloca aquele modo de luta que você coloca 3 personagens contra 3 personagens. 2 personagens daqui perderam. Esses daqui perdeu... Todos estão com a energia diminuída. Menor. Ok? Só que eles ainda continuam na batalha. Esse daqui perdeu 2 personagens e tem um já meia boca. E agora, ao invés desses daqui perderem ou morrerem na batalha, eles conseguem então uma sobrevida. Essa sobrevida é chamada Estados Unidos.
Então é como se os Estados Unidos tivesse entrado em campo com 100% da bateria, enquanto a Alemanha estivesse em campo com 20% da bateria. Certo? Dentro desse confronto, obviamente, que a Alemanha não resiste ao poderio americano, que através da invasão vai destruindo os exércitos da Áustria e Hungria, colocando fim à guerra através da intervenção direta dos Estados Unidos nesse confronto. Ok? Quais são as consequências principais dessa Primeira Guerra Mundial? Vai ser estabelecido tudo no Tratado de Versalhes. A Alemanha vai sofrer as principais penalidades por conta da guerra. Ela vai ser a grande culpada da guerra, condenada como grande culpada da guerra. E o tribunal do Tratado de Versalhes estabelece que ela vai ter que pagar 3 coisas. Indenização, gigantesca indenização para todos os outros países que participaram. Então a indenização para a Inglaterra, para a França, para a Rússia, para todos. Ela tem redução do seu exército, só vão poder existir 100 mil militares dentro do território alemão, além de perda territorial. É quando é construído um negocinho chamado corredor polonês. Então o território da Alemanha ele vinha até aqui mais ou menos, e tinha mais um pedacinho aqui, e nesse meio tempo passava o que nós chamamos de corredor polonês. Então o território da Alemanha ele é cortado ao meio. Isso daqui é uma grande afronta para os alemães. E surge agora um sentimento muito forte nesses alemães, que é o do revanchismo. Ok? Esse sentimento agora ele vai imperar em toda a população alemã. Certo? Gente, o restante, nazifascismo e crise de 29, eu vou dar uma pausa agora para tomar uma água também, porque já são quase meia hora explicando matéria. Tá bom? Então vou dar uma pausa e depois eu volto a falar com vocês. 3 dias depois. Continuando aqui. Roupa nova. Acho que passou um tempo a mais daquele só de beber água. Fala, não me diga! Vamos lá. Continuando, eu parei na última parte falando sobre a ideia de revanchismo nos alemães. Mas antes de entrarmos nessa ascensão do nazifascismo, a gente tem que falar sobre a crise de 29, que vai acontecer aqui nos Estados Unidos da América e vai se espalhar pelo mundo todo. É uma explicação bem sucinta, tá, gente? Então é algo bem resumido mesmo, ok? Vamos lá. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, ele se torna a potência mundial. Ele é o que nós conhecemos como o grande credor do mundo. Ele vai financiar a reconstrução do continente europeu. Como que ele financia isso daí? Fornecendo empréstimos, então, a todos os países da Europa. Até porque eles estavam falidos. A guerra acontece nos Estados Unidos? Na verdade não, os Estados Unidos ele participa da guerra, mas não necessariamente houve confronto dentro do território americano. Sendo assim, eles estavam plenos, eles estavam supimpas, ok? Enquanto lá na Europa, grande palco, grande cenário da guerra, eles estavam devastados e numa crise econômica ferrenha. Os Estados Unidos então aparece, ele surge, ele emerge como o grande credor mundial e o grande banco para os outros países, ok? Concedendo empréstimos, esses empréstimos eles são pagos para os Estados Unidos com juros, fazendo com que eles enriqueçam cada vez mais. Dentro desse cenário, dos Estados Unidos se tornando agora a grande potência do século XX, grande potência econômica do século XX, surge um negocinho chamado American Way of Life, o famoso modo de vida americano, o famoso modo de vida americano que tem a ver muito com a ideia de consumo em grande quantidade. Então esse American Way of Life ele se espalha por toda a sociedade americana. E qual que era essa ideia de consumo? Todo mundo tinha que ter um carro, todo mundo teria que ter uma televisão, todo mundo tinha que ter um aparelho a televisão não, nesse caso não, mas todo mundo deveria ter um aparelho de rádio, geladeiras, fogões, ok? Tudo bem? Consegue compreender isso daí? Então esse modo de vida americano ele está relacionado muito ao consumo, certo? Todavia, esse consumo ele não vai ser infinito. O consumo ele tem um fim. Então, no primeiro momento, os consumidores, eles fazem o quê? Eles trabalham, recebem seu salário e com esse salário eles compram a mercadoria. Surge nesse cenário, então, o quê?
é a ideia de bolsa de valores, onde as empresas, agora elas não pertencem somente a um dono. Eles fazem o quê? Vendem pedaços ou pequenas partes das suas empresas na bolsa de valores. Qual que é a ideia desses consumidores agora então? Agora a gente falando dos consumidores. Ao invés de comprar o produto, por que eu não guardo dinheiro e não compro logo uma parte da empresa? Por que eu não compro uma ação dessa empresa? Sei lá, 0,01%. Essas empresas, elas estavam em alta, elas vendiam muitas mercadorias, elas enriqueciam muito. Então essas empresas, elas estavam lucrando demais com a venda dessas mercadorias. Pensa uma Ford da vida que vendia muitos carros nos Estados Unidos. Ok? Todavia, o que acontece agora? Muitas pessoas vão querer comprar ações na bolsa de valores. Vão querer comprar ações das empresas na bolsa de valores. Só que é a lei da oferta e demanda. Quando eu tenho muita venda, essas empresas lucram muito. Vende muito, lucra muito. Agora que essas empresas pararão ou diminuirá a quantidade de vendas, o lucro diminuirá também. E essas pessoas aqui, esses consumidores iniciais, que muitas vezes eles vendiam, hipotecavam suas casas, vendiam muitos terrenos e juntavam dinheiro para comprar uma porção dessas empresas, vem o seu lucro diminuir consequentemente. Então essas pessoas que compraram ações nas bolsas de valores, elas veem seu lucro diminuir, uma vez que essas empresas da quais eles são donos, pequenos proprietários agora, essas empresas elas param de lucrar. O que eles vão fazer então? Agora eu vou vender a minha porcentagem na empresa. Só que essa porcentagem, quando ele comprou ela por $1 milhão. Ou $1 milhão. Agora que ele vai vender essa porcentagem dele na bolsa de valores, ela vai valer $100. Olha a diferença de capital. Ele comprou algo por $1 milhão e agora terá que vender essa mesma mercadoria por $100. E agora imagina que não é só um consumidor, não é só uma pessoa que está indo vender essa parte da empresa na bolsa de valores. São muitas pessoas que estão indo vender essa parte da empresa na bolsa de valores. Consequentemente, a lei da oferta e demanda, se eu tenho muitas pessoas vendendo, a tendência é que o valor da mercadoria caia ainda mais. E as pessoas que hipotecavam suas casas, ou seja, vendiam suas casas para os bancos, eles faziam empréstimos nos bancos para comprar parte das empresas, as pessoas estão falidas. Se elas estão falidas, elas também não conseguem pagar os bancos, os americanos. Esses bancos, consequentemente, falham. Esses bancos não conseguem pagar os impostos para o governo americano. Consequentemente, a economia americana, que estava lá em cima, no topo, no auge, ela vai começando a quebrar, a arruinar. O crash, o momento ápice dessa crise toda, ela se dá no dia 29 de outubro, a quinta-feira negra. É o famoso crise de 29, é quando dá o crash da bolsa de valores. Ok? Crise de 29 se dá justamente nesse dia 29 de outubro. Ok? Como que essa crise econômica dos Estados Unidos afeta o mundo inteiro? São eles que estão financiando a reconstrução da Europa. Se eles estão em crise, consequentemente os países ingleses, os países da Europa também estão em crise. O Brasil, como o Brasil é afetado por todo esse cenário de crise? O maior comprador de café, que era a principal mercadoria brasileira, era os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não compram mais café, o Brasil produz muito café, só que vende pouco. Então o Brasil agora tem uma crise de superprodução. Assim como os Estados Unidos têm. Eles terão muitas mercadorias paradas, sem vender. Por que não vende? Porque as pessoas já não têm mais dinheiro para comprar essas mercadorias. Conseguem compreender isso daí? Acredito que sim, qualquer coisa vocês dão uma voltada no vídeo aí. É um assunto que se torna meio confuso. Ok? Então, essa crise da Bolsa de Valores de 29 vai ser uma crise de superprodução. Eu tenho muitos produtos produzidos, só que eu tenho poucas pessoas para comprar essas mercadorias. Da mesma maneira,
as ações, eu tenho muita ação sendo vendida, poucas pessoas para comprar essas ações, até porque essas ações estão desvalorizadas. Ok? Vamos lá. Diante desse cenário, quem vai conseguir solucionar essa crise? No caso dos Estados Unidos é o presidente Franklin Delano Roosevelt. E como ele faz isso? Criando obras públicas. E por que criar obras públicas é importante? A partir do momento que ele cria uma obra pública, ele dá emprego à população. Então ele tem que contratar um trabalhador. Se ele contrata um trabalhador, ele paga um salário a esse trabalhador. Esse trabalhador com salário se torna o quê? Consumidor. Então toda aquela mercadoria que estava parada, ela começa a ser consumida, voltando a dar estabilidade e rotação à economia americana. Então a ideia de Franklin Delano Roosevelt de fortalecer as obras públicas facilitou com que os Estados Unidos saíssem dessa grande crise mundial. Como que o Brasil saiu dessa crise? Através de um presidente chamado Getúlio Dornelles Vargas, ano de 1930, aproximadamente, quando ele manda a queima das sacas de café. Então ele entra no poder a partir de 30 e ele ordena a queima das sacas de café, ou seja, ele queima o excedente de café que tinha sido produzido. Ele compra dos fazendeiros e manda queimar. Só que isso daqui é um outro assunto, isso daí a gente vê numa próxima aula, quando falarmos sobre governo Vargas. Tudo bem? Como que a gente pode relacionar isso daqui com o nazifascismo? Vamos lá. Europa em crise, já desde a Primeira Guerra, a Alemanha ferrada, no sentido de não ter dinheiro, até porque eles tinham que pagar indenização ainda aos países da guerra. Ok? Tranquilo? Estados Unidos já não consegue mais fornecer suprimentos suficientes para ele, até porque os Estados Unidos começam a passar por uma crise também. Surge então um chanceler alemão chamado Adolf Hitler e ele começa a propagar algumas ideias e colocar algumas mentalidades na cabeça do povo alemão. Quais ideias são essas? Ideias de supremacia de uma raça superior, a raça ariana, a raça pura, ok? Essa é a ideia de Hitler. Qual outra ideia? A ideia de que é necessário auxiliar, então, os operários. Vamos ajudar o povo alemão a se reconstruir. Qual outra ideia que ele vai disseminar aqui com esse nazifascismo? O antissemitismo. Vamos lá. Os alemães, e o Hitler, um deles, apesar de ele não ser alemão, mas sim austríaco, ele começa a ver que, apesar do povo alemão estar em ruínas, existe um núcleo de população, de povo, que são os judeus, que eles não estão em crise. Eles, na verdade, estão fornecendo empréstimos. Então, estes judeus, que aqui, teoricamente, para os alemães, eles não ajudaram na reconstrução do país, eles serão tidos agora como inimigos da nação. Então Hitler começa a disseminar a ideia de antissemitismo, de que eles precisam ser mortos, de que eles não valerão nada. Outra ideia do nazifascismo é o culto, a idolatria a um líder. Que líder é esse? No caso da Alemanha, Hitler. No caso da Itália, Benito Mussolini. Ok? Então Hitler e Mussolini são os grandes espelhos, os grandes líderes dessa ascensão do nazifascismo. Tudo isso daí é consequentemente ligado a uma ideologia capitalista. Em que sentido que é ligado a uma ideologia capitalista? Uma vez que esses caras aqui, eles criam toda uma ação contra o governo soviético, liderado por Stalin. Aqui na União Soviética já não tem mais Lenin, é Stalin quem está no governo. Além de propagar essa ideia do anticomunismo, eles também defendiam uma ideia de evolução econômica através desse capital. Tudo bem? Senhores, esse é o nazifascismo. É a partir disso daqui que a gente vai pegar um gancho para chegarmos à Segunda Guerra Mundial, mas isso daí a gente deixa para uma próxima aula, tá bom? Agora, de fato, a gente finaliza isso daqui. Fique com Deus. Eu sei que ficou longo, mas na descrição eu vou colocar os detalhes do que eu falo sobre cada tema. Fique com Deus, um grande beijo, um grande abraço e tchau.